Porto e Mar à Tribuna. Oferecimento AMA. Associação Comercial de Santos. Bowline. Concais. Ecoporto Santos. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Samarco Advogados. Ivan Ord. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à 11ª edição do seminário Porto e Mar 2020, que desta vez tem o tema A Desestatização dos Portos Brasileiros. Esse é um tema, na verdade, que tem despertado bastante atenção do setor desde o início do atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Logo na fase de transição da gestão do presidente Temer para o presidente Jair Bolsonaro, a equipe de transição já começava a debater os planos do governo Jair Bolsonaro de desestatizar, de privatizar os principais portos do país, pontualmente o Porto de Santos, que é a joia da coroa, o porto líder em comércio exterior na costa brasileira. Esse foi um projeto que já foi debatido dentro do Ministério da Infraestrutura, dentro da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, desde o ano passado, e há alguns meses houve alguns marcos importantes, alguns marcos estratégicos. O Ministério da Infraestrutura contratou o BNDES para prestar uma assessoria, para fazer os estudos necessários para esse processo de desestatização do Porto de Santos e de outros portos. O BNDES já estava cuidando, por exemplo, dos estudos relativos ao Porto de Vitória, a desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo. E foi feito, então, um contrato para os estudos do Porto de Santos, aliás, do Porto de Santos e do Porto de São Sebastião. Os estudos desses dois complexos, dos complexos paulistas, vão ser realizados de forma conjunta. E vai ser uma das perguntas também, aliás, desse seminário, do porquê esses dois complexos estão sendo analisados de forma conjunta. Mas para nós debatermos os projetos de desestatização dos portos no governo federal, o webinar Porto e Mar 2020 recebe o superintendente de estruturação de parcerias de investimentos do BNDES, Cleverson Aroeira. Aí o nome dele está registrado errado, mas é Cleverson Aroeira. Cleverson, seja muito bem-vindo ao webinar Porto e Mar 2020. Muito obrigado, Leopoldo. Obrigado pelo convite para participar dessa sequência de webinars aí que são promovida pelo Grupo Tribuna. Sou um admirador do trabalho de vocês, estão sempre trazendo debates relevantes sobre o setor portuário, e vocês conseguem, de fato, trazer informações qualificadas aí nesse tema, né, para as pessoas que trabalham, né, que militam no setor, e para os agentes aí que precisam estar sempre atualizados, e vocês são um canal super relevante. Para mim é um prazer participar aqui e trazer algumas visões e contribuições do BNDES aí para o debate. Perfeito, Cleverson. Bom, inicialmente aí agradeço a participação dos nossos convidados que já estão acompanhando já o nosso debate. Alguns aqui já estão nos saudando: Angelino Caputo, Maurício Toledo, Frederico Pussinger. Saudações e uma boa tarde a todos. 17 horas e 6 minutos. Cleverson, vamos iniciar então o nosso debate sobre esse programa de desestatizações. Pontualmente, o processo do Porto de Santos. No final do mês passado, o BNDES aceitou pelo menos 7 propostas de consultorias para a realização dos estudos necessários para esse processo de desestatização, e até o momento não houve uma definição de que consultoria vai ser escolhida para esse estudo. Como é que está esse processo hoje? Leopoldo, acho que é uma boa pergunta. Eu imagino que haja muita expectativa, né, em relação a esse tema, né? Uhum. E é bom a gente ter a oportunidade de falar, porque aqui a gente está tratando, inclusive, de uma iniciativa, né, no BNDES, que é uma inovação jurídica, uma inovação administrativa. Nessa contratação, alguns meses atrás, né, a gente já vinha estudando como é que é a experiência do BNDES com a contratação de consultorias especializadas, né? Eu sou responsável, Leopoldo, pela área que desenvolve PPPs e concessões para os governos. Então, o BNDES é contratado pelas diversas esferas de governo, pelo governo federal, estaduais, governos municipais, para ajudar a estruturar PPPs e concessões, né,
e transformar aí essas ideias em algumas intenções em projetos, atrair investimentos em parceria com a iniciativa privada. Para fazer esse trabalho, é um trabalho muito técnico, né, e um trabalho que leva aí 1 ano, 2 anos, às vezes até 3 anos, em que a gente faz estudos muito especializados, articula consultores de diversas áreas de conhecimento até você chegar ao resultado final, que é uma minuta de edital, uma minuta de contrato, né, que tem que ter participação social, né, e tem que ser decidida e levada adiante pelo poder concedente, né. Pois bem, isso é só um contexto para te falar que a contratação de consultorias especializadas é uma atividade que faz parte, é um insumo do nosso trabalho, né. Nós, enquanto estruturadores de projetos, né, para os governos, né, e desde 2016 o BNDES já contratou algumas dezenas, tá, de projetos, de consultorias para estruturação de projetos, e vínhamos usando até então uma ferramenta que é bastante conhecida, né, no direito administrativo, que é o pregão eletrônico, né. Bastante conhecida por um lado, mas também criticada por outro lado. É uma ferramenta que ela é eficiente do ponto de vista de tempo, né? Você consegue contratar consultorias com uma velocidade, né, bem grande, né? Diferentemente de outras vias aí de contratação, né, usando o 8666, o pregão eletrônico ele é realmente muito ágil. Mas ele tem um porém, né? O pregão eletrônico ele escolhe, o critério de escolha é exclusivamente baseado em preço. E aí, nem sempre você acaba escolhendo a melhor proposta, a melhor consultoria, né, o que é garantido é que você vai escolher o mais barato, né. Então, de alguns tempos para cá, aprendendo com a experiência do pregão, a gente veio trabalhando em uma forma nova de contratar esses serviços especializados, né, refletindo acerca disso, e desde a lei das estatais, que veio em 2016, a gente vem acumulando essa experiência com o pregão, né, e trabalhando para colocar de pé esse novo formato, que é baseado em um artigo da Lei das Estatais, que é o artigo 28, é um artigo bem conhecido aí entre a turma que acompanha direito administrativo. Pois bem, esse ano a gente conseguiu colocar de pé esse modelo, né, tem um regulamento de contratação com base nessa lei, esse regulamento está inclusive disponível no site do banco, e a gente escolheu alguns projetos piloto, né, para utilizar esse regulamento. A gente assim, tem muita convicção de que o projeto do Porto, né, de Santos, né, você estudar todos os aspectos relativos à desestatização do maior ativo portuário brasileiro, a gente de fato precisa ter a melhor assessoria possível, né, os melhores consultores possíveis, se dedicando a esse projeto, trazendo todos os insumos, trazendo todos os cenários, estudando as possibilidades todas. E aí a conclusão que a gente chegou, olha, eu não posso fazer uma contratação escolhendo pelo menor preço para um objeto como esse, né, de tamanha complexidade e tão importante. Então a gente decidiu escolher, né, esse projeto como um piloto dessa forma de contratação, e ela é uma forma de contratação principalmente baseada em técnica, né? Então nós fizemos uma fase inicial que era um cadastro de consultoria, recebemos, né, várias candidaturas, formamos um cadastro, foi uma etapa bem aberta, né, com todas as consultorias poderiam se candidatar. Depois disso, nós mandamos uma solicitação, fizemos um filtro, né, das consultorias de acordo com as experiências que elas apresentaram e fizemos um convite a 20 empresas apresentarem aí propostas, né, e poderiam, né, se consorciar e buscar outras empresas para formar consórcios que atendessem a todas as áreas do conhecimento, né? A gente está falando aqui de conhecimentos contábeis, né, para fazer due diligence, conhecimentos, né, de jurídicos, engenharia, projeção de demanda, regulação. Então, necessariamente apresentaram propostas, consórcios de múltiplas empresas, né, múltiplas áreas do conhecimento. E nós recebemos, como você mesmo já mencionou, 7 propostas, 7 consórcios, que totalizam 38 empresas. Então, são quase 40 empresas, né, que estão aqui nessa disputa, né, reunidas em 7 consórcios diferentes. Bom, como você pode imaginar, né, você fazer um processo seletivo eminentemente, né, técnico, né, e que aprecie de forma correta todas as experiências dessas empresas e as capacidades delas para contribuir com esse trabalho, né, não é um trabalho simples, né, é um trabalho bem complexo, assim, a gente está, de fato, fazendo um trabalho muito customizado. Estamos muito felizes, assim, satisfeitos de saber que houve bastante interesse e hoje a gente está no meio desse processo seletivo. Eu diria, assim,
eu não gosto de prometer datas, né, porque a gente acaba se traindo com alguns compromissos quando você coloca ali datas muito precisas, né? Mas a gente tem expectativa de durante o mês de agosto, avançar bastante com isso. Esperamos conhecer, né, esse consórcio até o final de agosto, para começar os trabalhos em setembro. Essa é a nossa expectativa. Diante dessa previsão, Cleverson, você mantém a expectativa que foi divulgada pelo governo federal de ter a conclusão desses estudos no primeiro trimestre do próximo ano e o leilão em março de 22? Acho que... sim, isso, perfeito. A gente quer concluir os estudos no primeiro semestre do ano que vem. Eu acredito que... Primeiro semestre ou primeiro trimestre? Acho que a informação que está divulgada não é trimestre, acho que é semestre, né, Leopoldo, se não me engano. Pelo menos é o que está divulgado no site do Ministério de Infraestrutura, né, que eu posso até confirmar para você aqui, para te dar a informação mais exata, né. Mas a nossa expectativa, sim, manter o cronograma original que o governo tem trabalhado. Sabemos que é desafiador, mas não podemos perder tempo, né, Leopoldo? A gente trabalha, de fato, com muita dedicação para entregar esses projetos de acordo com as expectativas do governo, sim. Bom, E quem são essas 38 empresas, esses 7 consórcios que apresentaram as propostas? Você teve um perfil ali mais ou menos parecido? Teve participantes que lhe surpreenderam? O que você pode nos adiantar sobre isso? Bom, deixa eu só te responder com precisão a sua última pergunta, Leopoldo. De fato, o leilão, como você, né, já mencionou, está previsto para março de 22, né? Essa expectativa que nós temos anunciado e mantemos isso. A conclusão dos estudos seria meados do ano que vem. A data que tem sido divulgada pelo secretário Diogo Piloni é agosto de 21. Agosto de 21. Isso. E sobre o perfil dessas 38 empresas organizadas em consórcios, o que você pode nos adiantar? Bom, posso falar para vocês sobre o perfil, não posso, né, dizer quais são as empresas, né, o processo ainda está em curso, mas nós temos ali consórcios que são formados por empresas de engenharia, né, notadamente empresas que têm experiência de projetos portuários, e aí no aspecto de engenharia de investimento e nos aspectos de demanda, né. Necessariamente alguém que tem uma visão muito ampla de projeção de demanda por múltiplos modais e múltiplos produtos, né? A gente está falando aqui de uma projeção de demanda bastante abrangente, né? O ativo, né, mais com a área de influência, né, maior dentre os ativos portuários e também com o leque de setores e produtos e cadeias produtivas que atende também muito amplo. Então, por isso, temos que ter uma empresa com bastante qualificação, bastante experiência nisso, além das experiências mais transversais, né, jurídicas, regulatória e due diligence, né, tanto jurídica quanto contábil. Né. Eu ia te fazer uma pergunta, mas também está até sendo sugerida por um dos nossos convidados aí que estão nos acompanhando, o Henry Robinson, se tem alguma empresa de consultoria internacional, estrangeira, participando. Sim, tem várias. Várias empresas. São maioria ou não? Bom, aí acho que eu posso dar dicas demais. Falando demais. Nós temos várias empresas com ampla experiência internacional, sim. Bom, Cleverson, obviamente esses estudos, eles vão ser, como você falou, ainda estão sendo estudados. Você quer conhecer o consórcio vencedor, ou prevê conhecer o consórcio vencedor no final de agosto. Você poderia nos adiantar, pelo menos, quais são os principais critérios que estão sendo levados em conta para escolher esse consórcio? No início da tua fala, você destacou bastante que não seria uma questão de menor preço, mas sim de conhecimento, dada a complexidade de um processo de desestatização envolvendo o Porto de Santos. Como é que você pode ser um pouco mais específico quando você fala de vamos avaliar as consultorias que tenham melhor conhecimento? É o quê? Experiência em processos semelhantes, eventualmente a participação em projetos de gestão portuária, enfim. O que você quer dizer quando fala de escolher consórcios, de escolher empresas com um bom conhecimento nesse setor? O fato de serem consórcios bem múltiplos, Leopoldo, é até um reflexo, né, desses critérios de avaliação. Necessariamente, você citou alguns exemplos aí, né, mas a gente está falando de engenharia consultiva portuária,
a gente está falando de estruturação de concessões em outros setores e também atuação em desestatizações no setor portuário, né? A gente está falando de regulação de infraestrutura. Então, todas essas áreas do conhecimento, essas experiências, formam um leque que uma empresa só não consegue atender. Então, necessariamente são múltiplas experiências, e aí por isso a formação de consórcios com várias empresas, né? Na média, assim, se a gente considerar que são quase 40 empresas, né, e 7 consórcios, a gente está falando aqui de mais de 5 empresas, né, quase 6 empresas em cada consórcio. Exato. Cleverson, obviamente essas empresas é que vão depois fazer todos os estudos necessários, mas não dá para negar a experiência do BNDES ao debater a gestão portuária e até mesmo processos de privatização da gestão portuária. Mesmo o governo federal já antecipou algumas opções de modelo para garantir essa desestatização. Pode ser uma concessão pura e simples, pode ser um IPO, pode ser até mesmo a formação de uma empresa privada. Enfim, na tua avaliação hoje, quais são os modelos que melhor podem atender um projeto de desestatização do Porto de Santos, na tua visão? A gente, felizmente, já pôde percorrer algumas discussões desde que os estudos, né, relacionados à Codesa começaram no ano passado, e esse tema ele tem sido muito debatido, né, Leopoldo, já em vários fóruns, né? Então, dessas possibilidades todas, né, desde a privatização, né, em alguns extremos fala-se até em tupização, né, transformação desses portos em tupis, e aí eles seriam operados exclusivamente privados. E aí eu já vou ser até um pouco mais direto desses cenários todos que se avaliou. O cenário que a gente tem considerado como um cenário base, né, é o modelo de private landlord, né? É o landlord port, mas sob gestão, controle acionário privado, né? Aonde a gente quer chegar, né? A gente quer chegar, de fato, a ter um ativo com bastante autonomia e capacidade de execução. Né, a gente sempre, ao falar sobre portos, né, que são referências, a gente se lembra dos portos europeus, né, lembra de Roterdã, de Antuérpia, de Amsterdã, ou dos portos asiáticos, né? Na verdade, o que a gente enxerga nesses portos todos é que eles têm, de fato, uma autonomia ali de gestão comercial, né, autonomia de definições estratégicas sobre qual é o futuro do desenvolvimento do porto e como ele faz para chegar até lá, em termos de novos investimentos, em termos de parcerias. Essa autonomia ela é essencial. Só que no Brasil, assim, esse landlord port, sob controle público, né, controle acionário público, o controle acionário público no Brasil ele atrai uma série de amarras que dificultam a atuação desse landlord com a autonomia que ele precisa, né? Tira dele flexibilidade, né, exige dele cumprimento de uma série de normas, né, do direito administrativo brasileiro, né? E aí isso de fato, acredito que até que a gente vai conversar mais sobre isso hoje, mas isso traz uma série de dificuldades para um gestor de um negócio, de um business que tem que ser muito dinâmico, né? Então, o modelo do private landlord é um modelo que a gente tem considerado como um cenário base, e acreditamos que, né, o direito brasileiro dá respaldo, né, para a gente seguir nessa linha, né, e é por isso que a gente está agora, né, detalhando todos os aspectos desse modelo de private landlord, usando o projeto da Codesa como o nosso piloto, né, o nosso pioneiro. E nesse modelo de private landlord, a que se limita o papel do poder público? Como é que o poder público interage com essa administração privada? Acho que essa é uma boa pergunta, né? Porque o fato de ser uma administração privada, você não vai retirar do porto o seu papel de provedor de serviço público, né? O porto, ele desempenha uma série de serviços, né? E ele tem um papel ali de gerir ativos
que são ativos essenciais, né, para o desenvolvimento econômico, essenciais para o funcionamento da cadeia e das correntes de comércio, e são ativos que são geridos em monopólio natural, né. E a gente está falando principalmente de canal marítimo, né, o canal de navegação, e também das vias de infraestrutura de acesso, que elas não podem ser geridas, né, administradas com viés meramente privado, né. Necessariamente esses ativos que são essenciais para o funcionamento, né, das correntes de comércio, e eles têm um componente público, o privado ele vai ter uma série de encargos a cumprir na gestão desses ativos e uma regulação muito mais estrita do que os outros papéis que ele pode desempenhar dentro do porto. Então, eu diria a você que ele tem essa dualidade nesse private landlord, ela é, acho que, natural do modelo, nos aspectos que esse gestor ele está administrando e tem que prover essa infraestrutura que é essencial, né, e que está sujeita a monopólio natural, ele vai estar sob uma regulação muito estrita e muito rígida, e tem que cumprir uma série de indicadores de serviço, indicadores de disponibilidade, ele vai ter que ter obrigações de investimento, né. E, de outro lado, o landlord, propriamente dito, a gestão das áreas, né, exige, né, dinâmica e que você tem ali mercado concorrencial, que você tem outras opções. A gente não está falando de um monopólio privado, né, em muitos dos casos, em muitos serviços. Isso, de fato, a gente quer trazer a eficiência do gestor privado, né? Uhum. Aliás, essa é uma característica que está destacada mesmo na apresentação do projeto no Programa de Parcerias de Investimentos, na PPI. Mas quando eu perguntei a participação do poder público, ele vai se fazer presente no cotidiano do porto, mesmo que o papel dele seja apenas uma questão de definição de políticas públicas ou mesmo das metas a serem atingidas por essa entidade privada, mas ele vai estar presente na empresa. Você citou o exemplo que acaba sendo uma grande referência em gestão portuária do Porto de Rotterdam, nos Países Baixos, em que a autoridade portuária é sim uma empresa privada, com as suas ações, na verdade, distribuídas entre a municipalidade, o governo federal e a própria sociedade civil. Você vê o governo federal participando de um conselho de administração que supervisiona as ações do ente privado? Essa pode ser a participação do poder público nesse modelo? Eu não vejo a necessidade de você ter uma participação empresarial, societária, né, do poder público, para garantir que o interesse público, né, nos ativos de infraestrutura essencial, que ele seja preservado, né. Infraestrutura, a parceria privada com infraestrutura e o modelo de concessões de infraestrutura, e aí já começa a fazer o desdobramento, né. O nosso modelo de private landlord, ele se baseia no regime de concessão, né. Eu sei que existem as companhias docas que estão lá, e aí, ao fazer uma concessão, né, na verdade, eu não faço só a concessão do ativo portuário, eu vou fazer isso junto com a alienação da companhia, né, e ela vai ser a concessionária do porto, né, mas vai ter gestão privada. E aí, no contrato de concessão e na regulamentação, né, da agência, que estarão todas a necessidade de presença do setor público que você está mencionando para assegurar o interesse público, ela vai se dar pelo contrato de concessão, pela regulação e fiscalização da agência, e não necessariamente societariamente. Ok, então ela fica uma empresa independente, que vai vencer esse processo de concessão, vai ter as suas metas estabelecidas a partir desse contrato e a partir das próprias políticas públicas definidas pelo governo federal. Essa seria, na verdade, é uma proposta que acaba tornando o poder público, digamos assim, bem afastado do dia a dia do porto. Me lembra muito o modelo britânico, isso daí, ou eu estou enganado? Acho que não é exatamente isso, né? A gente tem, aí eu vou começar a usar exemplos de outros setores, o que não significa necessariamente que eu estou dizendo que são iguais, né? Mas a gente faz analogia naquilo que for aplicável, né? E aí, dos vários setores, né?
A gente tem o modelo que todo mundo lembra é o modelo aeroportuário, né? Então, no modelo aeroportuário, você tem a fiscalização, né, da ANAC presente, né, nos aeroportos, isso de forma frequente, né? Nas concessões rodoviárias, a gente vê a ANTT, né, a presença da ANTT e das agências, né, a Artesp em São Paulo, presente no dia a dia. Agora, ela não tem que estar presente nas decisões empresariais, né? Ela tem que estar presente no sentido de fazer cumprir todos os contornos que foram estabelecidos no contrato de concessão e na regulação. E aí, esses contornos, eles servem a assegurar que o serviço seja prestado, que a infraestrutura seja disponibilizada, né? E com esse novo modelo, você antevê a necessidade de adaptações nos contratos de arrendamento já existentes, ou eles são simplesmente transferidos de um ente para outro? Como é que vai ser essa transição de modelos? Esse é um bom ponto, né? Porque a gente tem como premissa, nessa mudança de modelo, que você tem que respeitar os contratos que estão estabelecidos, né? E aí as contrapartes, né, que têm direitos, né, expectativas tem direitos estabelecidos nos contratos que têm que ser respeitados, e os contratos prevêem, logicamente, né, as cláusulas que compensam em caso de qualquer tipo de violação, e tem também todo essa entidade privada, essa administração portuária privada, ela vai visar lucro? Necessariamente ela vai herdar esses contratos, né? E ela vai privadamente, estou falando aí no caso dos contratos de arrendamento, né? Que não necessariamente a gente vai continuar chamando de contratos de arrendamento, né? Mas os contratos de locação de área, de exploração das áreas, eles vão ser geridos privadamente. Então, inicialmente, a nova concessionária herda esses contratos, e ela tem que respeitar aquelas cláusulas. Agora, e aí ela pode simplesmente esperar que eles se encerrem no termo, ou ela pode negociar com os atuais arrendatários em condições que eles vão, né, ter livre-arbítrio de pactuar, né? Sobre visar lucro, deixa eu te falar sobre como é que a gente estrutura um projeto, né? A gente, ao fazer os estudos todos, eu vou projetar um fluxo de caixa, é um fluxo de caixa, né, em que eu vou estimar todas as receitas dessa futura concessionária, todos os investimentos e gastos, né, e eu vou descontar esse fluxo de caixa por uma remuneração, por uma taxa de desconto, né, que vai refletir, né, o custo de capital que a gente atribui como adequado para esse tipo de negócio, e esse custo de capital que o governo, né, em princípio, estimou para descontar o fluxo, é o que a gente entende como uma remuneração adequada para o risco, né, que o privado vai assumir. Logicamente, é no leilão que vai ser definido qual é o retorno, né, que esse privado, de fato, que ele vai buscar. E aí, depois que o leilão estabelecer, né, qual é a condição, qual é o valor justo do ativo, esse privado ele vai ter que cumprir o contrato, vai ter os direitos dele de atualização tarifária, né, vai ter os direitos estabelecidos, inclusive direito, né, a reequilíbrio caso aconteça alguma coisa, né, de extraordinária, como todo contrato de concessão que a gente faz, né? Então, o lucro, logicamente, é parte da atividade privada. A concessionária, sim, ela vai buscar retorno do investimento dela, e esse retorno vai ser ajustado, logicamente, no leilão. E aí, o importante é que a gente tenha um leilão bem competitivo, né? Preocupa para o BNDES, te preocupa nessa transição de modelos gerar alguma polêmica jurídica com os arrendatários, de modo que haja uma enxurrada de pedidos de reequilíbrios contratuais, uma vez que você está passando de hoje uma empresa sob o controle estatal, aliás, hoje 100% pública, para uma empresa privada? Olha, os contratos sendo respeitados, não tem por que haver um pedido de reequilíbrio, né? O fato de você ter uma contraparte privada ou pública que lhe garanta os mesmos direitos, que não está ferindo nenhum dos direitos, né, que você contratou, isso não lhe gera direito de reequilíbrio, né? Não seria motivo per si.
Dentro desse novo modelo, uma pergunta que sempre foi feita quando se começa a debater os processos de desestatização dos portos brasileiros, e pontualmente o de Santos, é como essa empresa privada, e sendo empresa privada, sim, visa lucro, vai se relacionar de modo a não aumentar os custos portuários. O próprio processo de desestatização visa, como você mesmo destacou, aumentar a eficiência, melhorar os resultados operacionais e, entre eles, reduzir o custo da operação. É possível reduzir o custo tendo uma empresa que necessariamente vai buscar ter um retorno, do investimento a ser feito, e e vai ter alguma garantia para que não haja um escalonamento, para que não haja um aumento dos custos portuários? A gente está falando aqui sobre coibir abusos de poder de mercado, né? E esse, de fato, é o coração desse modelo que a gente está... É um dos principais pontos do modelo que a gente está desenhando, viu, Leopoldo? Os serviços portuários, né, a ANTAQ recentemente, ela divulgou a resolução, né, que regulamenta, né, as tarifas das autoridades portuárias, né, a resolução 32, né? É ainda muito nova, né, a aplicação dela, a gente ainda não tem experiências dela ser aplicada, mas ela já está gerando, eu acho que bastante trabalho por parte das autoridades portuárias, porque a gente tem uma situação hoje, de fato, que não é adequada, né? Assim, as tarifas, não necessariamente, elas têm uma correlação correta com serviços que são prestados, em alguns casos estão defasadas, né? E a gente tem também, assim, por dificuldades várias, né? E talvez a principal delas sejam as amarras a que estão submetidas as autoridades portuárias públicas. A gente tem subutilização de áreas, né? A gente tem subutilização dos ativos. E isso acaba penalizando assim, o equilíbrio econômico e financeiro das autoridades portuárias. Então, se elas não desenvolvem, por diversas razões aqui, não conseguem desenvolver o ativo, né, e rentabilizar melhor esse ativo, a tarifa que ela tem que cobrar para equilibrar os custos é maior do que deveria ser, maior do que poderia ser, né? Então, hoje, a gente já tem um cenário um pouco distorcido. Se essa tarifa não é maior, e se ela está inferior aos custos, a gente tem situações como autoridades portuárias precisando de aporte da União para fazer investimentos, quando fazem, né? Algumas delas não conseguem levar a cabo os investimentos. Então, a gente tem um modelo hoje que ele não está equilibrado, né? Lógico que eu não estou dizendo que necessariamente ele tem que ficar assim se ele continuar público, mas o problema é que as autoridades portuárias, sob controle público, elas têm dificuldades de fazer esse modelo ficar equilibrado e perenizar. E aí, assim, eu não preciso repetir aqui, né, o que já foi dito aqui muitas vezes, né? Hoje a gente tem uma situação de gestão pública no Ministério da Infraestrutura, na gestão das companhias docas, a gestão do Porto de Santos, a gestão do Porto da Codesa, são gestões assim, exemplares, né? A gente pega o planejamento estratégico do Porto de Santos, olha, muita clareza, né, quais são os pilares estratégicos que o Porto está buscando, o novo PDZ, né, a revisão da poligonal, e aí a gente pega a Vitória, que já anda fazendo, né, uma otimização dos seus custos. A gente tem gestões hoje que, se pudéssemos garantir que fossem sempre assim, a gente teria melhorias em vários aspectos, né? Um dos motivos da gente buscar um modelo novo é justamente perenizar esse tipo de gestão, né, que está muito mais focada, né, em eficiência, em busca do melhor serviço, né? E aí só retomando o que eu estava falando sobre tarifas, que a sua pergunta era o quanto a gente vai garantir que um gestor privado, né, que tem, né, dentro de seus objetivos, gerar lucro, né, o quanto que ele não vai abusar do seu poder de mercado e subir as tarifas. Então, eu vou classificar aqui todas, aí eu volto à resolução da ANTAQ, tá? A ANTAQ fez um esforço de colocar todos os serviços das autoridades portuárias, naquela resolução 32, e tem lá todas as tabelas, né? E aí com os critérios de como é que eu vou chegar à tarifa correta a partir daqueles serviços todos. É um modelo que a gente, né, internacionalmente conhece como o Building Blocks, né? Você vai colocando lá os bloquinhos, os custos de investimento, os custos operacionais, e depois qual é a tarifa que de fato,
remunera adequadamente tudo isso, né? E aí, a gente vê que essas tabelas, elas são nove tabelas, né? Essas tabelas, elas refletem o tipo, a natureza do serviço. A tabela 1, por exemplo, é a tabela que regula estabelecimento de tarifas do canal, que, como eu estava falando, é uma infraestrutura essencial, né? E é uma infraestrutura que tem um monopólio natural. Então, esse tipo de infraestrutura, necessariamente, o controle de preços sobre ela tem que ser muito mais rígido. E aí, dos modelos que estamos discutindo, né, a tarifa tem que ser pré-estabelecida para esse tipo de coisa, né? Já na partida, no edital, você já vai ter a regra tarifária estabelecida, e a concessionária não poderá elevar essa tarifa além do que as regras do contrato prevêem. Então, essa é uma forma de você coibir totalmente qualquer tipo de prática tarifária de que eleve as tarifas num serviço de infraestrutura essencial. O mesmo, né, eu diria, em relação às infraestruturas de acesso ao porto, que também precisam dessa regulação mais estreita por serem monopólio natural. Agora, tem uma série de outros serviços, né, que a autoridade portuária pode prestar, que não necessariamente eu tenho que desenhar um modelo rígido, estabelecendo preços a priori, né, porque senão eu vou tirar a eficiência de um mercado que pode ser concorrencial. Então, nesses casos, o que a gente tem que assegurar é que esse mercado está sendo efetivamente concorrencial, né, que essa autoridade portuária não está se valendo da sua posição para forçar ali uma dificuldade de competição com outros players, né? Ou seja, são ações regulatórias para coibir o exercício indevido do poder de mercado. A gente pode chamar esse tipo de regulação, né, o preço não é estabelecido antes, mas nem por isso ela tem liberdade total. Então a gente chama de regulação ex post, né? A agência, ela tem essa autoridade, a agência reguladora, esse poder de intervir em caso desse exercício, né, arbitrário desse poder. Aproveitando o gancho que você falou de competição, tem várias perguntas aqui, tanto na ferramenta de comentários quanto na ferramenta de perguntas e respostas, sobre essa nova administradora portuária, se ela pode vir a ser uma operadora portuária. Como é que vocês pretendem delimitar essa atuação? Uma atual operadora portuária, uma atual arrendatária portuária, ela pode vir a se tornar a administradora do porto? Essa também é uma pergunta muito boa, Leopoldo, e ela conversa com o assunto sobre o qual estávamos falando. Uhum. A verticalização em ativos de infraestrutura é uma armadilha perigosa, né? Eu permitir que a mesma autoridade portuária ela assuma também uma outra função e ela seja a operadora, né, ela ocupe 2 níveis ali da minha cadeia. Ela pode trazer situações em que, na condição de operador, e já que ela também é a autoridade portuária, ela tenha incentivos, né, de prejudicar a ação de outros operadores. Então, a gente é bem ciente disso, e em infraestrutura, normalmente, você vê vedações nesse tipo de situação. Eu estava no governo federal, quando a gente discutiu as concessões aeroportuárias. Então, eu acabo usando, naturalmente, exemplos do setor aeroportuário. Mas eu estava como secretário executivo lá do Ministério da Secretaria de Aviação Civil, e essa foi uma discussão muito grande, assim, se nós permitiríamos que, por exemplo, companhias aéreas fossem donas de aeroportos privados, né? E aí a decisão foi estabelecer uma vedação completa, que a gente não deveria misturar esses negócios, que nunca a companhia aérea deveria ter interesse na operação aeroportuária e vice-versa, né? Então, aqui nós caminhamos para uma vedação dessa natureza, né, em que a autoridade portuária ela tem que focar, né, o objeto do seu trabalho, o objeto da concessão, ela é exclusivo, cuidar da infraestrutura, né, do porto para que os operadores tenham o melhor ativo possível, o ativo mais eficiente possível. E ela não busque retorno como operadora. Na verdade, ela tem que ter retorno na atividade da gestão portuária. Essa nova autoridade portuária, essa nova administradora portuária, ela vai ter poder de vender áreas que ela está administrando ou apenas sublocá-las? A concessão, normalmente, né, as concessões, elas são
bens reversíveis ao final do período, né? Então, se a gente estabelecer um prazo de concessão de 30 anos, 35 anos, em geral, ela vai ter que explorar as suas áreas e colocar como data limite, né, como termo dos seus contratos, também a data de término da concessão. Porque ela vai ter que devolver todos esses ativos, né, para o poder concedente, ao final do contrato. Tá? Há casos em que, excepcionalmente, isso pode ser tratado de forma diferente, e aí, assim, é para isso que a gente vai fazer, né, estudos aprofundados, né, até para identificar se há casos como esses, né, dentro desses ativos. Eu me lembro que houve uma discussão que eu não sei nem como é que terminou no final das contas, né, mas de ativos aeroportuários, acredito que tenha sido em Guarulhos. Como o prazo da concessão de Guarulhos ele é curto, são 20 anos, é curto comparado com outros ativos, né, de concessão. Sim. Normalmente são 30, 35. Em Guarulhos era 20 anos. Eu me lembro de uma discussão em que o operador do aeroporto, ele pleiteou a exploração de uma área por um prazo que iria exceder o tempo de concessão. É lógico que ele ia devolver ao governo o ativo, né, no final, e devolver esse contrato junto. Ou seja, esse contrato ia ser herdado por uma segunda concessionária ou por um governo. Então, é esse tipo de situação que pode ser discutida ao longo dos estudos, né, essas possibilidades, mas, como regra geral, Leopoldo, fim do prazo da concessão, ele tem que devolver o ativo para o governo, não sobra nada para esse concessionário. E ele tem que amortizar todo o investimento dele dentro do prazo de concessão. Você já citou um papel estratégico importante que, dentro desse modelo, a gestão do canal aquaviário, a gestão do canal de navegação vai ter. Nesse sentido, tem a pergunta aqui do presidente da Praticagem de São Paulo, Carlos Alberto Souza Filho, se permanece a intenção de terceirizar a gestão do canal antes do processo de desestatização ou privatização da autoridade portuária, uma opção que chegou a ser considerada pela antiga direção da autoridade portuária de Santos. Bom, essa é uma decisão, claramente não está a cargo do BNDES, né? O que o banco pode fazer é uma recomendação técnica, né, acerca disso. A decisão de conceder o porto inteiro, ela é uma decisão assim, muito, muito relevante, porque a gente tem que estudar todas as possibilidades envolvidas nessa concessão. Se é o porto todo, se inclui o canal, se não inclui o canal, se eu faço 2 concessões, se eu faço 3 concessões. Eventualmente, assim, estou aqui extrapolando ideias, tá? O Santos pode ser um porto tão grande que você pode ter 2 concessionárias, uma cuida de uma margem, outra cuida de outra. Você pode ter mais de uma concessionária, uma cuida de landlord, outra cuida do canal. Eu acho que todos esses cenários, eles necessariamente têm que ser estudados e debatidos ao longo do processo, tá? Agora, se essa concessão é feita antes, você, na verdade, acaba retirando, né, possíveis cenários no futuro, né? Como a gente está falando de estudos que já vão acabar logo ali, né? Agosto do ano que vem é logo ali, né? O tempo tem passado ainda mais rápido nesse tempo de quarentena. Acredito eu que em pouco tempo a gente vai ter essas opções todas estudadas para o governo tomar a melhor decisão. Superintendente, em relação ao governo federal está para aprovar um novo plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos. Aliás, uma pergunta feita pela Emma Russo aqui no nosso painel de comentários. É interessante fazer esse processo de desestatização com um plano de desenvolvimento e zoneamento já definido, ou esse PDZ deveria ser deixado para as mudanças previstas nesse PDZ deveriam ocorrer depois do processo de desestatização, para que a nova administração pudesse explorar o espaço portuário da melhor forma possível? Essa é uma pergunta interessante, porque o PDZ ele não é feito para engessar o porto, né? Ele é feito para dar uma diretriz, né, de planejamento futuro para o porto, uma visão de futuro que orienta as ações, né, desse concessionário. Logicamente, ele não vai poder ir contra o PDZ, mas o que eu estou querendo dizer é que ele pode e deve propor melhorias ao PDZ, né? E esse PDZ vai continuar tendo que ser aprovado, né, pelas autoridades, né, pelo Ministério de Infraestrutura,
Ou seja, voltando àquela pergunta lá do início, o quanto que estará distante o poder público do porto? Não, ele não estará distante, né? Ele estará no dia a dia da agência quando fiscalizadora, e o governo ele tem um papel crucial de aprovar o planejamento, né, como o porto vai crescer nos próximos anos. Então, eu diria que a discussão do novo PDZ agora, ela não atrapalha em nada a nova concessão, e eu acho até que ela nos ajuda, porque ela dá visibilidade, ela é fruto de muitos estudos, de muito trabalho que o governo tem empreendido, né? E ela aponta um futuro. E aí a concessionária, inclusive, lógico que ela vai pensar nesse futuro e em outros futuros, né? A gente quer que uma concessionária traga novas ideias, traga novos potenciais, desenvolva mais ainda o ativo, né? Se ela enxergar que ela pode desenvolver além do PDZ, ou uma forma melhor do que está no PDZ, o contrato de concessão vai prever que ela pode propor, né, essas modificações. Nesse sentido, da mesma forma que ela vai estar subordinada ao PDZ, ela também está subordinada ao Master Plan, ao Plano Nacional de Logística Portuária e aos demais planos adotados pelo governo federal para o setor. Isso, o PDZ, hierarquicamente, está inserido nesse contexto, né? Então, como de fato ele é a grande diretriz e ele é feito, né, de forma compatível com os demais, a gente quer que a concessionária traga novidades e aumente o potencial, mas que ela converse também com essa diretriz de Estado. Nesse cenário de uma autoridade portuária desestatizada, privatizada, qual passa a ser a relação dela com as demais autoridades do Porto de Santos? E aí também eu incluo uma pergunta feita pelo Fabrício Perdomênico, que fala como ficaria a guarda portuária nesse modelo de concessão. O quanto o seu papel muda com esse novo modelo? A concessão, Leopoldo, ela não muda as atribuições, né, das autoridades e das instituições que são, em muitos casos, conferidas por lei. Então, na verdade, a gente tem que desenhar a concessão considerando os papéis e atribuições legais das autoridades. A concessão ela se insere nesse contexto, ela não modifica esse contexto. Ela pode até, no futuro, melhorar a relação dela com as autoridades, né? Melhorar o dia a dia ali, oferecer melhores recursos de trabalho, né? Oferecer formas mais eficientes. Acho que esse é o operacional, é o dia a dia ali da relação dela com essas autoridades, que ela não pode de forma alguma se furtar a obedecer às atribuições legais, né, principalmente legais que já dão esse contorno no qual a concessionária se insere. Desculpa, você estava falando sobre a relação entre a nova autoridade portuária já no modelo de privatização e pontualmente os demais órgãos anuentes e também o novo papel da guarda portuária. Isso, e aí assim, eu não estou, eu pretendo nem falar especificamente da guarda ou de alguma autoridade específica, né, que eu respondi para você, eu não sei até que ponto você conseguiu acompanhar tudo, é que as autoridades que atuam no porto, né, elas têm as suas atribuições muitas vezes estabelecidas em lei, né, e a concessão ela se insere nesse arcabouço normativo. Então a concessão não pretende mudar as atribuições das autoridades, né? Ela tem que se amoldar a isso, né? Ela faz parte desse contexto. E aí vai caber à concessionária, né, desenvolver, não só dentro, né, do contexto legal, né, mas desenvolver a melhor relação possível com essas autoridades, que são o dia a dia, né, da autoridade portuária e da futura concessionária. Cleverson, um ponto aqui que chamou bastante atenção no processo de escolha das consultorias para os estudos necessários para esse processo de desestatização foi trabalhar com o Porto de Santos conjuntamente com o Porto de São Sebastião. O porquê esta opção e o que efetivamente significa isso? Pontualmente, uma administração, o governo quer uma administração única para os dois portos paulistas? O motivo é muito mais na logística da estruturação do projeto do que do modelo que será escolhido, tá, Leopoldo?
Não significa que necessariamente esses portos serão concedidos em conjunto. Eles podem dar origem a concessões diferentes, ou podem dar origem a uma mesma concessão, ou qualquer outro modelo que se estude. Agora, o fato é que eles estão dentro de um cluster, né? Eles compartilham a mesma interlândia, a mesma área de influência. Então, os estudos que a gente vai fazer, e principalmente os estudos de mercado, né, o potencial de mercado, é o mesmo estudo, é um único estudo que vai ver todos os produtos, né, e todas as correntes de comércio nessa área de influência. Então, faz sentido a gente matar dois coelhos, né, com uma tacada só, e promover um estudo que já considere os possíveis cenários, que não necessariamente indica que serão juntos, tá? É muito mais para a gente aproveitar as sinergias do trabalho. Mas você recomendaria que esses dois complexos portuários tenham uma única administração? Acho que ainda é cedo para a gente se inclinar a uma outra recomendação. Esperamos que os estudos nos deem subsídios suficientes para tomar uma decisão bem embasada a respeito disso. Perfeito. Nas tuas várias respostas, você por várias vezes citou a importância que os estudos realizados para a desestatização do Porto de Vitória vão ter na definição do modelo adotado no Porto de Santos. No início do processo da escolha da consultoria para o Porto de Vitória, o BNDES enfrentou alguns problemas. Que lições esses problemas ensinaram e vão ser adotados no processo do Porto de Santos? Leopoldo, a gente está indo muito bem com a realização dos estudos, né, de Vitória. Hoje a gente está concluindo, né, já os estudos que a gente chama de etapa 1. E aí, só para te falar mais ou menos como é que a gente organiza, né, esses estudos, a gente tem uma etapa 1 que envolve todos os estudos que são de levantamento de informações e diagnóstico, produção de dados, né, aí entram estudos de mercado, de engenharia e tal. E todos esses estudos, eles vão gerar insumos para a etapa 2, que é, de fato, a modelagem financeira e a produção dos cenários com base naqueles estudos, né. Em Vitória, a gente, felizmente, está concluindo essa etapa 1, né, e a gente está mirando, né, no final desse ano, em breve, abrir uma consulta pública, né, desse projeto, já com o resultado disso, com o resultado dos possíveis cenários, né, com os documentos jurídicos. Então, a gente está... todo o processo de contratação administrativa, ele é custoso, viu, Leopoldo? Às vezes você tem ações judiciais, às vezes você tem questionamentos e tal, né? E aí, assim, né, nós como entidade pública sofremos também, né, com esse tipo de coisa. E aí, ao longo do processo, a gestão do contrato também, de um contrato administrativo, ela é uma gestão muito rígida, né? Mas isso faz parte do nosso dia a dia, e a gente está muito satisfeito com os resultados, né, dos estudos, no caso da Codesa, já dando esse encerramento da etapa 1 e já caminhando já para a modelagem financeira, produção dos documentos jurídicos. Os estudos estão bem avançados. Eu até, nossa conversa aqui, em algumas respostas, quando eu falei, por exemplo, de regulação econômica, né, de tarifa, mencionando a resolução da ANTAC, né, do tipo de regulação que a gente pretende ter no serviço, isso tudo já é fruto dos trabalhos que têm sido feitos na Codesa, né? Certo. Uma outra questão aqui que também tem várias perguntas aqui nesse sentido, é em relação à licitação de novas áreas. A quem caberá essa decisão? A nova autoridade portuária, a autoridade portuária privada, ela vai ter autonomia para escolher que áreas vão ser licitadas, de que formas, e se até efetivamente vai ser uma licitação, ou pode ser simplesmente uma locação de área, usando o termo mesmo que você utilizou no início da nossa entrevista, a critérios que ela mesma escolhe. Bom, eu acho que se a gente está fazendo uma mudança, né, de modelo, e uma mudança relevante, a gente tem que buscar o modelo mais eficiente possível, né? E aí a pergunta é, os portos, né, onde a gente quer chegar, o porto de Rotterdam e os outros portos grandes, né, eles enfrentam essas, né, licitações diárias, ou eles têm
um modelo muito mais simples e eficiente de buscar negócios para o porto, os melhores negócios possíveis e encher o porto de popular as áreas do porto, né? Encher o porto de negócios, né? A gente está buscando esse modelo. É um modelo em que a autoridade portuária ela vai olhar o PDZ ali, né, com todas as possibilidades que ela tem para explorar, e ela vai buscar encher essas áreas, né, e vai buscar encher outras áreas que estão vazias, porque ela tem incentivo para fazer isso. Isso representa upside para ela, isso representa aumentar o volume de negócios no porto. Então, o modelo que a gente quer buscar é um modelo em que ela não pode ter travas para desenvolver negócios no porto, porque senão você está dando a ela as mesmas dificuldades que são enfrentadas hoje no modelo vigente. Esse Landlord Private Port, o que a gente espera é que a concessionária ela tenha flexibilidade, total flexibilidade na gestão das áreas, e que ela ofereça mais áreas, né, do que as que estão disponíveis, que ela tenha capacidade de oferecer áreas rapidamente. Não estou falando de, olha, o Porto de Santos, o Porto de Vitória, foi procurado por uma empresa que quer estabelecer um negócio. Imagine se ele chega para a empresa como é hoje, né? Infelizmente, aí não é demérito de uma ou outra pessoa ou instituição, mas é o processo. Né? Olha, mesmo que a autoridade portuária ache incrível, poxa, que ótimo negócio, quero trazer esse negócio para o porto. Então, vamos começar que daqui a 2 anos espero assinar com você um contrato para você vir. Porque essa é a realidade que a gente vive, né? Enquanto que essa autoridade... Essa é a realidade que a gente encontra, na verdade, nos grandes portos do mundo, que não tem que passar por um processo de licitação. Basicamente, estabelece algumas cartas convites, dentro de critérios já pré-estabelecidos, é óbvio, e também respeitando as metas da própria autoridade portuária. Cleverson, eu assumi o compromisso contigo da gente respeitar o teu limite devido a próprios compromissos da tua agenda, são 6 horas agora, então eu vou caminhar já para a fase final do nosso webinar, com uma última pergunta. Na tua avaliação, quais são os maiores riscos envolvidos num processo de privatização de um porto como o de Santos e quais as oportunidades que você espera desse processo? Bom, acho que é uma pergunta boa porque ela resume várias coisas que a gente conversou. Eu acho que, como oportunidades, né, a gente olha para o PDZ do Porto de Santos, por exemplo, e ali tem uma série de investimentos em vias, né, em infraestrutura de acesso. A gente vê no ano passado, né, dificuldades que foram causadas, né, por vencimento do contrato de dragagem, a dificuldade que é para uma autoridade portuária pública renovar esse contrato, fazer uma licitação de novo contrato e tal. Então, a oportunidade que a gente enxerga aqui é tirar essas amarras da autoridade portuária e permitir que ela tenha, né, velocidade, flexibilidade de acompanhar as demandas e as necessidades do mercado. Se eu preciso ter um transporte ferroviário mais eficiente que vai fazer o giro de carga ali mais rápido no terminal e, ao mesmo tempo, tirar caminhões que estão transitando hoje pela cidade, eu consigo ter as duas coisas se eu fizer aquele investimento associando aquilo, de repente, a um outro negócio que eu faça no porto, que não funciona no modelo em que eu tenho que discutir, fazer uma EVTEA, mandar para um órgão de controle, mandar para autorização, vou levar 2 anos e tal, e eu tenho que contar com algum tipo de recurso público que não tem mais. A gente, infelizmente, tem um modelo que se esgotou. Ele não permite que o meu ativo, né, o maior ativo portuário que a gente tem, ele não permite que esse ativo se desenvolva de forma eficiente. Então, a grande oportunidade que eu vejo é trazer eficiência e trazer flexibilidade para essa autoridade portuária, levar Santos aonde Santos pode chegar, né? E eu acho que pode chegar bem longe, né? bem mais longe do que o que a gente tem. Os riscos, Leopoldo, né? Falando também do outro lado, né? Como toda concessionária, e aí no Brasil esse é um modelo bem comum, né? As concessionárias no Brasil assumem risco de demanda, né? Ela vai oferecer no leilão, né? Ela vai oferecer uma outorga, ou seja lá qual for o critério do leilão que a gente vai definir durante os estudos, considerando numa receita futura. Tá? Então, a gente quer que ela ofereça, né, que ela compre esse ativo, pague por esse ativo o preço justo, né,
que o governo faça o melhor negócio possível. A gente quer exigir muitos investimentos, né? Eu acho que isso é uma premissa do nosso modelo. Esse concessionário tem que transformar a capacidade desse porto, a capacidade de resposta do porto, mas a gente não quer que ele seja também excessivamente otimista e conte com uma receita que vá se frustrar e traga frustração para todo mundo. Porque se lá na frente essa receita que ele estimou muito otimisticamente não vier, ele vai descumprir um monte de compromissos que ele assumiu. Então esse é um risco, o risco da gente modelar bem esse projeto, né, e ter uma visão bem realista do potencial do porto, evitar que alguém assuma compromissos e não honre depois. E um outro risco que vale a pena a gente mencionar, que tem certeza, é uma preocupação da comunidade portuária, e eu queria deixar bem claro que essa é uma preocupação nossa, né, enquanto elaborador dos estudos, né. A autoridade portuária tem que oferecer as melhores condições possíveis para a comunidade portuária, né, para os players que ali atuam, e não pode de forma alguma abusar cometer abuso de poder econômico, né, e explorar os seus clientes, os atores no porto de forma indevida com tarifas abusivas. Então essa é uma preocupação clara do nosso modelo, né. A regulação tem que coibir esse tipo de desvio. A regulação tem que incentivar investimentos e incentivar que a autoridade portuária ela tenha a remuneração compatível, né, com o investimento que ela está fazendo, né, e com os riscos que ela vai assumir. Ô Leopoldo, passa muito rápido essa nossa conversa. Exatamente, Pois é, você foi emendando uma pergunta na outra, assim, criando um ambiente aqui super descontraído e muito bom. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de dizer que foi um ótimo papo. Muito obrigado, Cleverson. E aproveito a oportunidade, então, aproveitando esse gancho aí, já te convidar para um papo mais para frente, quando a consultoria for escolhida, para nós voltarmos a debater isso daí, porque, efetivamente, as perguntas que chegaram aqui dos nossos convidados que estão acompanhando o nosso bate-papo, eu não consegui fazer nem metade delas. Sim, tem muitos ainda aspectos a serem detalhados, a serem debatidos, mas, infelizmente, por uma questão de agenda, é um compromisso que nós já havíamos assumido, a gente não vai poder avançar mais no tempo, mas já fica o convite, Cleverson, a gente voltar mesmo a debater o processo de desestatização do principal porto do país. Mais uma vez, eu agradeço a tua participação, o teu tempo, para estar presente nessa 11ª edição do webinar Porto e Mar 2020, que teve o tema A Desestatização dos Portos Brasileiros. Cleverson Aroeira, mais uma vez, muito obrigado. Cleverson Aroeira, superintendente de estruturação de parcerias de investimento do BNDES, que debateu conosco detalhes de como deve ser e os critérios que o BNDES, as expectativas e as orientações que o BNDES deve encaminhar nesse processo de desestatização do Porto de Santos. Mais uma vez, muito obrigado, Cleverson. Gostaria de algum comentário final? Desejar boa noite a todos e agradecer mais uma vez, parabenizar a Tribuna, o Grupo Tribuna, pelo trabalho que tem realizado pelo webinar. Boa noite. Mais uma vez, Cleverson, muito obrigado. E também a todos que nos acompanharam na plataforma Zoom, muito obrigado pela participação. As perguntas que não puderam ser feitas devido a uma questão de tempo, nós vamos encaminhar ao Cleverson para que ele possa responder pessoalmente. E também fica o convite aí para as próximas edições do webinar Porto e Mar 2020. Acompanhe no jornal A Tribuna, no nosso site atribuna.com.br e também nas nossas redes sociais as novidades do que vem por aí dentro do projeto Porto e Mar 2020. Mais uma vez, um abraço a todos, fiquem bem, fiquem com saúde e até a próxima. Até logo, um abraço.